Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Divulguem o canal, é, dê seu like ou seu dislike, assista os vídeos e chega a um número de mais de 200 vídeos no canal. Divulguem, compartilhem, comentem, deixem seus comentários. Bom, como nós estamos diante de uma pandemia, né, mundial e muito se fala ainda em nossos dias na questão de milagres e curas, então hoje nós vamos falar dessa questão. Você acredita em milagres ou curas? As pessoas sempre procuraram solução para seus problemas. Muitas delas vão à igreja por soluções mágicas. Querem recuperar sua saúde ou a de seus parentes, querem carros, querem casas, mesmo mulheres ou homens. Tudo isso pode ser obtido, né, por meio de milagres. Bom, as igrejas prometem a concretização desses sonhos por meio de milagres. Será mesmo possível? Vamos adentrar em algumas passagens bíblicas em que supostos milagres teriam ocorrido ou deveriam ocorrer. Conta a Bíblia que o rei Ezequias havia ficado tão doente que estava prestes a morrer. Ora, pouco antes disto, aconteceu que Ezequias adoeceu com uma enfermidade mortal. Veja, a doença era mortal. E Isaías, o profeta, filho de Amós, transmitiu-lhe a seguinte mensagem da parte do Senhor: Põe em ordem todos os seus assuntos e negócios, porque vais morrer. Não te curarás desta doença. Ou seja, Deus hebreu deu a certeza de que ele morreria e que não haveria cura para essa doença de Ezequias. Jeová, para confirmar que isso aconteceria, de fato, enviou a Ezequias o profeta Isaías para lhe falar cara a cara. Quando o rei ficou sabendo das palavras de Javé, orou de tal forma que seu Deus se compadeceu e lhe prometeu a cura. Sim, Jeová iria curá-lo por meio de um milagre. Quando Ezequias ouviu isto, virou-se para o lado da parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como eu tenho sido honesto e sincero para contigo, como procurei obedecer a tudo o que tens dito. E começou a chorar intensamente. Então o Senhor mandou outra mensagem a Isaías. A primeira mensagem de Isaías foi que o rei ia morrer, né? Não tinha cura a sua doença. E agora, depois dessa oração que ele fez, que amoleceu o coração do Deus hebreu, o Deus hebreu mandou que Isaías enviasse uma segunda mensagem. Desculpem, veja o teor dessa mensagem. Vai dizer a Ezequias isto: O Deus de Davi, teu antepassado, ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, viu as tuas lágrimas e deixar-te-á viver mais 15 anos. Isaías capítulo 38, 2 a 5. Vocês vejam, né? Que o rei ora para esse Deus diz que ouve o clamor desse seu servo, mas no entanto não responde. Sempre suas respostas é por meio de um segundo intermediário. Ele nunca se manifesta diretamente para seus servos. Estão percebendo? O rei era servo desse Deus maluco, mas ele foi e comunicou ao profeta para dizer ao rei, estão entendendo? Que tinha ouvido a oração. Veja, eu falo com a pessoa, a oração dizem os crentes, né? Que é um momento de falar com Deus. Eu falo com esse Deus, ele me ouve e ele não me fala, vai falar para outro que ouviu o que eu estava falando, o que eu pensava em meu coração, como eles costumam falar, né? Pensar no coração, né?
os pensamentos do coração. Então, ou seja, as palavras ou os pensamentos íntimos da pessoa, diz que só esse Deus que ouve, que sabe, ele vai falar para um intermediário falar comigo, podendo ele já, né, responder as minhas orações. Não, sempre a presença de um intermediário. E nessas passagens vocês sempre vão ver a presença de quê? De um profeta ou de um sacerdote. São essas pessoas que têm tem, é o canal, né, de comunicação da divindade e os mortais. Estão entendendo, pessoal? As histórias sempre passadas de forma a que as pessoas vejam que essas pessoas, esses intermediários, esses mediadores, são os privilegiados. São eles que detêm o privilégio de estar diante dessas divindades, pessoal. Jeová ainda disse que acrescentaria aos seus anos de vida mais 15 anos. E Deus maravilhoso e todo-poderoso, só Yahvé mesmo para fazer isso. Acrescentar esses anos de vida e restituir a Ezequias sua saúde, com certeza era coisa simples, já que não podemos nos esquecer que foi ele quem criou todo esse imenso universo, mas que diante do grande Yahvé não passa de uma sala de estar. Isso é fichinha, né? É curar um homem de uma enfermidade, já que ele se supõe que criou todo esse imenso universo e até pouco tempo era sabido que era infinito, não tinha fim. Então, o Javé realmente é poderosíssimo. Curar uma doençazinha dessas aí é fichinha. Bom, além disso, se Ezequias estava doente, essa doença foi posta por Javé, já que ele mesmo confessa que ele que sara e que mata. É ele que cria e gera as diversas enfermidades das pessoas. Estão lembrados? Basta vocês retornarem lá para o livro de Êxodo. Vocês vão ver o Deus hebreu dizendo que é ele que dá vista ao cego e é ele que tira. É ele que cria o surdo, o mudo. Não está lá no texto? Do Êxodo, quando Moisés se apresenta ao Deus hebreu e indaga, é, dizendo que tinha um problema, que não poderia falar com o faraó, porque tinha algum problema na sua fala. O Deus hebreu diz que é ele que dá todas essas dificuldades, enfermidades às pessoas. É ele que bota, é ele que tira. Só que ele não tirou de Moisés, né? E pegou, fez com que o irmão servisse de porta-voz de Moisés. Vocês devem saber que os profetas nos tempos antigos, na verdade, eram feiticeiros, bruxos, videntes que usavam de plantas e misturas para realizarem aparentes curas. Ou mágicas também, né? Esses videntes profetas, quando faziam essas coisas, achavam na sua ignorância que seus deuses realizavam tais curas. E os que por eles usavam suas plantas e misturas mágicas achavam mesmo. Os hebreus, como povo primitivo que eram, também compartilhavam desse mesmo pensamento. Assim o rei Ezequias, hebreu que era, acreditava que sua suposta cura se deu por intervenção de Yahvé, o qual teria usado Isaías. Os hebreus acreditavam que Jeová tanto era a fonte do mal quanto do bem. Por isso, eles achavam que doenças, pestes e boa saúde eram ações causadas por Javé. Abaixo está parte do poema proferido pelo rei Ezequias, reconhecendo que a doença veio mesmo da parte de Jeová. Ele não sou eu que estou inventando, né? O texto mostra que o rei sabia que a doença que ele estava sofrendo teria sido causada pelo Deus hebreu. No meu delírio, chiureava como uma andorinha, gemia como uma pomba. Estava sofrendo, né? Levantava os olhos para cima, pedindo ajuda. Oh Deus, gritava eu, estou angustiado, socorre-me. Mas que tenho eu a dizer? Diz o rei.
porque ele próprio foi quem mandou esta doença. Todo sono me desapareceu por causa da amargura do meu coração. Ó Senhor, a tua disciplina é boa, dá vida e saúde. Que disciplina linda, né? Colocar uma doença mortal na pessoa. Cura-me e faz com que eu viva. E agora já compreendo tudo. Foi bom para mim passar por toda esta aflição, porque me livraste carinhosamente da morte. Perdoaste todos os meus pecados. Veja que absurdo. Uma mentira, né? Não livrou ele da morte. E deu 15 anos de vida para ele nessa mentirada, né? Então não livrou ele da morte. Simplesmente retardou a morte do cara. É, os hebreus viam em seu Deus ou deuses a essência do bem e do mal. Isso é provado, né? Quando nós lemos Isaías 45:7. E em diversas outras passagens também, né? Mas em especial Isaías 45:7 que fica patente. Apesar dos ignorantes não entenderem, né? E tentar dar uma camuflada nesse texto, mas pessoas de mente sã veem claramente que Isaías 45:7 nos mostra claramente, ou de forma evidente, que os hebreus viam a sua divindade como um Deus de duplo papel. Um Deus que poderia fazer o bem quanto o mal. Os hebreus não viam maldade, assim, entre aspas, nenhuma, em se admitir que o Deus hebreu fazia o bem e fazia o mal. O Velho Testamento, ele, todo o seu teor é pautado nessa ideia de que o mal e o bem são obras de Yahvé. Até nas outras culturas, os deuses eram vistos assim. Os deuses faziam o bem e o mal. Tá entendendo? Às vezes tinham deuses que encarnavam em separado essa capacidade de fazer o mal. E já os outros que podiam fazer o bem também de vez em quando faziam coisas mais. Então é a coisa mais natural naquela cultura antiga as pessoas interpretarem e entenderem seus deuses dessa forma. Mas o que foi que aconteceu com a cultura cristã derivada do Velho Testamento? Eles tentaram, ou eles fizeram no caso, essa separação desse duplo papel do Deus primitivo hebreu. O Deus primitivo hebreu fazia o bem e o mal, como nós dissemos. Mas já o Deus cristão judaico, elaborado pelos cristãos, só podia fazer o bem. Ou seja, os cristãos pegaram a parte que eles entendiam do Velho Testamento como sendo só praticada pelo Deus hebreu. Ou seja, o Deus hebreu só poderia fazer o bem. Só que o Velho Testamento não diz isso. O Velho Testamento diz que o Deus hebreu faz tanto o bem quanto o mal. Mas os cristãos, como queriam criar essa ideia mentirosa do Messias Salvador, Redentor de pecados, tiveram que fazer essa separação desse duplo papel do Deus hebreu, entre admitindo que ele só poderia fazer o bem, e quem poderia fazer agora o mal teria de ser uma outra pessoa. Eles escolheram o diabo, ou Satanás, para fazer somente o mal. Certo? Ainda que nós possamos ver inúmeras passagens na Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, o Deus hebreu fazendo diversas atrocidades atrocidades, maldades, mas o cristão vai olhar para essas passagens e dar um novo olhar, né, uma nova perspectiva. Vão enfeitar a passagem para tirar a negatividade que é atribuída ao Deus hebreu, certo? Tudo por causa da crença mentirosa que eles adotam como fé e crença. Os hebreus viam em seu Deus, ou os deuses, a essência do bem e do mal, como dissemos, e que ficou registrado em Isaías 45:7, de forma escancarada. Veja ainda essa passagem. Essas passagens, aliás, né? Essas passagens.
tem domínio sobre a peste, e o fogo é um instrumento seu. Abacuque 3,5. Aqui é falando do Deus hebreu, né? Diz que ele tinha um domínio sobre a peste. Os hebreus entendiam que a peste, a doença, a praga, a enfermidade, a fome, eram tudo obra do Deus hebreu. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ou seja, passou a ser estéreo, né? Enfraqueceu. A que era fértil, enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Veja, a Bíblia nos mostra claramente que é Javé que dá a vida e que a dá. Ele que tira e é ele que dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ou seja, descer a sepultura é morrer, né? E, e subir da sepultura é voltar a viver. Nesse sentido aí de voltar a viver, no sentido de não permitir que a pessoa morra, né? O Senhor empobrece e enriquece. Ou seja, o Deus hebreu empobrece uma pessoa, como também enriquece a pessoa. Abaixa e também exalta. Ou seja, humilha alguém, como também exalta alguém. Ou seja, o bem e o mal, vocês viram aí, aqui, claramente o duplo papel do Deus hebreu. É o papel de fazer o bem, o papel de fazer o mal. É nítido as passagens. São nítidas as passagens. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitarei Jerusalém, com a espada, com a fome, com a peste. O Deus hebreu falando isso. Ele disse que ia fazer a mesma coisa que fez na terra do Egito, ia fazer com os hebreus, que, segundo a lenda retratada por Jeremias, que os hebreus ali não estavam fazendo a vontade de Javé, então ele ia trazer as mesmas pragas que ele levou lá para o Egito para eles. Ah, como também, né, ia visitar os hebreus com a espada. Quando ele fala que ia visitar os hebreus pela espada, quer dizer que ele ia trazer povos estrangeiros para atacar os hebreus, tá entendendo? Por isso que a crença dos hebreus é em se dizer que o Deus hebreu é ele que gerava as guerras, né? Quando algum povo invadia suas terras, os hebreus entendiam que ali era a obra de Javé, descontente com alguma coisa que eles haviam feito. Agora, essa ideia não é exclusiva dos hebreus. Todos os povos entendiam também assim. Ali era uma cultura, né? Caldeirão de. O povo estava dentro daquele caldeirão de misticismo, de crenças. Se acreditava em tudo. Então, visitaria Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste. São essas as armas que o Deus hebreu usa para disciplinar pessoas. A peste, a espada e a fome. A espada significa guerra, a fome está patente, né, o significado, e a peste, doença, esterilidade, por exemplo. E enviarei entre eles a espada. Veja o Deus hebreu dizendo, né? Diz que ia enviar entre eles, entre os hebreus no caso, né? A espada, ou seja, enviar a guerra para os hebreus. A fome e a peste, ou seja, a doença. Essa peste, doença, era tanto para pessoas quanto para as crias dos hebreus, né? Animais que estivessem no seu freio. Até que se consuma de sobre a terra, que lhes dei a eles e a seus pais. Ou seja, sobre a terra de Canaã, né? Foi a terra que foi dada a eles. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que se consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Segundo a Crônica 7:13, de novo, esse papel que os hebreus entendiam de maldade do Deus hebreu. Quando ele diz que se eu cerrar os céus e não houver chuva, isso aí ele estava dizendo o quê? Que ia trazer a seca, entendendo? Não ia permitir chover, ia trazer seca. A seca gerava o quê? Fome, miséria, tá entendendo? Essas coisas também eram entendidas pelos hebreus como sendo ação de seus deuses. O se ordenar gafanhotos, gafanhoto é o quê? Uma praga, uma peste que vai consumir o que tiver plantado
e vai gerar fome, né? Tá entendendo? Também isso é entendido pelos hebreus como uma ação de seu Deus, os seus deuses, ou se enviar peste entre o meu povo. Pois é, essa peste entre o povo seria o quê? Doença entre eles. Pois assim diz o Senhor Jeová: quanto mais quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 juízos, veja os juízos de Javé, os 4 juízos, é. Juízos são julgamentos, tá entendendo, pessoal? Veja que são juízos violentos. Veja os juízos que Jeová usava para é, castigar alguém. Era a espada, o primeiro juízo. O que representa a espada? A guerra. Você já vê que era ele que trazia a guerra. A fome. A guerra normalmente ela produz a fome, né? Certo? E as feras, ou seja, animais ferozes. Hebreu costuma também dizer que controlava pestes, né? Aliás, animais ferozes. E a peste para exterminar dela homens e animais. Veja, o Deus hebreu diz que seus juízos são esses 4 juízos: a espada, a fome, as feras e a peste. Os elementos que ele usa para demonstrar seu poder e juízos. Tira de sobre mim o teu flagelo, ou seja, a sua praga, a sua doença. Pelo golpe da tua mão eu estou consumido. Quando com repreensões castigas o homem por causa da sua iniquidade. Veja, o Deus hebreu costuma castigar o homem, caso o homem hebreu aqui, né? Com flagelos. Me destrói como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é vaidade. Salmos 39, 10, 11. Mais um outro texto que nos mostra essa realidade. E, finalmente, descobrimos que agora o texto explícito de Ezequias, que mostra, o rei vai mostrar para nós. Nós vimos que, com essas passagens, esse entendimento é que os hebreus tinham de quem é que colocava as doenças neles, certo? Eles entendiam que era o Deus hebreu quando eles passavam por fome, miséria, doença. Era o Deus hebreu agindo ali em suas vidas. Então, e nós vimos também o rei Ezequias confessando isso, né? Admitindo que quem havia colocado aquela doença mortal nele foi o Deus hebreu. E finalmente descobrimos que a cura de Ezequias, porque o texto diz que ele ganhou 15 anos, né? E depois foi curado. Mas vamos ver se realmente aconteceu essa cura. Javé curou mesmo esse homem e ele conseguiu 15 anos de vida. E finalmente descobrimos que a cura de Ezequias se deu não por causa de milagres, coisa nenhuma, da parte do Deus Todo-Poderoso, o Yahvé. Tudo não passa de uma superstição que o escritor imprime aos seus contos, pessoal. Os escritores bíblicos, indiretamente, na verdade, nos revelam a maneira de ser dos hebreus e dos povos em sua volta. Jeová realmente é uma piada. Veja o que foi que curou Ezequias. Veja, Isaías tinha pois, de Ezequias. Aos criados, aliás. Isaías tinha, pois, dito aos criados de Ezequias: façam uma pomada de figos e ponham-na sobre a chaga. Ela sarará. Ele sarará. Ele quem? O rei. O rei sarará. Ezequias, nessa altura, até tinha perguntado: que sinal me dará o Senhor como prova em como curarei? Porque o profeta foi lá e falou a, a besteirada, né? Na lenda. De que o cara ia morrer. Depois voltou e disse que o rei ia viver, né? Aí nessa ocasião, o rei perguntou, né? Qual era o sinal, né? Que ele ia ter para saber que ele ia se curar, certo? Aí o profetinha, que foi que fez?
mandou preparar pomada de figo, pessoal, e passar na chaga. Ou seja, a doença mortal que o tal rei tinha, nada mais é que uma ferida. Talvez a ferida não cicatrizava, né? Estava aberta, né? Então ele imaginava que ia morrer com aquela ferida. E era comum, né? Os reis, né? Como eram reis, iam para a guerra, então se feriam muitas vezes nesses combates. E muitas vezes nesses combates eles morriam, ou durante o combate, ou posteriormente ao combate, quando eram feridos de forma mortal. Medicina nenhuma tinha, né? Praticamente naquele tempo. A maioria das melhoras era por meio de curandeirismo, associada a alguma erva ou planta que tinha um certo poder curativo. Então, as mortes eram muito comuns. Bom, as ervas mágicas que o feiticeiro profeta usou que curaram o pobre rei supersticioso, o profeta e o rei, em suas superstições, que acharam que foi Yahvé que havia feito a cura. Eles não adoravam os deuses, né? Então, tudo que faziam. E nós já vimos que eles já acreditavam as doenças a essas divindades. E acreditavam que também essas divindades os curavam, né? Eles colocavam as doenças, como também podiam tirar as doenças. Eles podiam trazer a guerra, como também podiam tirar a guerra. Bom, o profeta e o rei, em suas petições, que acharam que foi Yahvé que havia feito a cura. Só que não foi Yahvé porcaria nenhuma. O texto nos mostra que foi pomada, uma pomada de figo. Foi usada, cicatrizou a ferida que ficava aberta do rei. O rei melhorou e como a sua crença nas divindades eram fortes, como a do suposto profeta aí, acreditaram essa suposta cura aos deuses que eles adoravam. Aí não foi porra nenhuma de Deus nenhum. Até os nossos pastores fazem isso, pessoal. Mandam as pessoas irem aos médicos, depois, quando elas são curadas, dizem que foi Deus. E os ignorantes, por gozarem da mesma crença, acreditam que sim. Um ser todo-poderoso, criador de todas as galáxias, macro-universo, micro-universo, precisaria usar plantas para curar alguém, pessoal? Vocês acham? Um Deus todo-poderoso, majestoso, ia mandar usar plantas de figo, pomadas feitas de figo para curar ninguém? Uma só palavra dele já curava, né? Como muitas vezes o mentiroso de Jesus fez lá no Novo Testamento. Embora apareça também ele cuspindo em barro fazendo lama, fazendo bolo de lama com sua saliva, cuspindo. Às vezes cospe nos olhos do povo para curar. Coisa de feiticeiro, né? Você vê essas coisinhas na história, vocês vão ver que muito antes de Jesus já havia esse tipo de feiticeiro que fazia essa mesma coisa. Cuspir em fazer um bolo de lama com saliva, passar nos olhos, pegar uma misturinha ali, acolá e fazer algum, alguma pomada curativa, coisa do tipo. Isso não é coisa de deuses, né? De deuses reais e poderosos. Isso é coisa de gente malandra. Bom, um Deus que diz ter criado o universo com o sopro, palavra de sua boca, se comportaria e usaria os mesmos truques que feiticeiros egípcios, gregos, indianos e outros usaram no passado, pessoal? Você não vê que não há nada de Deus nessas histórias? Que esse Deus hebreu é tão Deus quanto aqueles que ele acusava de falsos, imprestáveis e inúteis? Uma outra prova dentro da Bíblia de que ela e seu Deus são uma farsa descarada pode ser vista quando analisamos as curas de Paulo, pessoal. Nos diz a Bíblia que Paulo estava tão impregnado com o poder de cura, advinda do Espírito Santo, que o simples toque em suas vestes já curava aqueles infestados por algum mal. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos
e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Simples tocado de panos, tocavam em Paulo, esses mesmos panos eram usados para curar diversas doenças, moléstias e até mesmo espíritos demoníacos, espíritos, né, malignos. Por quê? Porque no Novo Testamento, os cristãos veem doenças como sendo causadas por demônios. Cegueira, essas coisas, cegueira, aleijamento, coisas do tipo, eles entendem. A ideia que os cristãos passam nos seus textos no Novo Testamento é que essas coisas eram causadas por demônios. Você está com uma doença, está cego, está aleijado, surdo, ou até mesmo tendo ataques epiléticos, eles entendiam como sendo ações de demônios. Já no Velho Testamento não é entendido assim. Essas coisas eram causadas pelo Deus Javé. Já os cristãos vão, no Novo Testamento, e muda totalmente a concepção que os hebreus tinham no passado. Estão entendendo? Bom, entretanto, com tanto poder para fazer o bem a quem quer que fosse, Paulo não conseguiu curar o jovem e doentio Timóteo. O homem, né, que tinha tanto poder assim sobre si, conseguia curar um coleguinha de serviço dele. Esse discípulo de Paulo, de acordo com as narrativas, vivia sofrendo com constantes dores estomacais, pessoal. O pobre cristão tinha alguma doença no aparelho estomacal. A presepada é que esse Timóteo também tinha Espírito Santo sobre ele. Ele também saía pregando, assim como Paulo, né? Então, eles vêm a presepada aqui essas histórias. Vejam, o homem que curava, mesmo aqueles que tocassem suas vestes, expulsava demônios, ressuscitava mortos, não conseguia libertar seu companheiro de uma simples doença, uma doença estomacal, um problema do estômago. Sabe o que Paulo, o curandeiro emprestado de Yahvé, aconselhava Timóteo a fazer? Em vez de curar ele, sabe o que ele fez? Aconselhando para Timóteo. Vejam, simplesmente que ele tomasse um pouco de vinho e não apenas água. Olha o que foi que a cura. Os outros doentes ele curava. A Timóteo ele disse que sugeriu isso. Sugeriu o cara beber água, não só água, mas também um pouco de vinho. Tomar um pouco de uma cachaçinha, né? Enviou a Macedônia dois dos seus auxiliares. Vou mostrar para vocês aqui agora, nessas passagens, a relação íntima que Timóteo tinha com Paulo, para vocês verem que não era qualquer um, né? O Timóteo não era qualquer um. Enviou a Macedônia dois de seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Isso Paulo falando. Dizendo que Timóteo, que é o jovem que sofre de problemas estomacais, e esse tal desse Erasto eram seus auxiliares. Ou seja, viajava com Paulo nessas viagens que disse que ele fazia mágicas e pintava o sete. Paulo, enviado de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, que é a nossa esperança, dirige esta carta a Timóteo, seu verdadeiro filho espiritual. E a graça, a misericórdia e a paz de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, se manifestem na tua vida. Estão vendo? O Paulo via o tal do Timóteo como um filho espiritual. Estão entendendo? Não podia ser filho carnal, né? Mas como Timóteo, segundo a lenda, aprendeu essa fé cristã com Paulo, então Paulo via esse Timóteo como um filho espiritual. Ou seja, Timóteo era alguém de grande estima por Paulo. Estão entendendo? É isso que eu quero passar para vocês, que vocês entendam.
Que ninguém te desconsidere por seres jovem. Isso Paulo falando para Timóteo. Que ninguém te considere por seres jovem, mas ser um exemplo para os crentes pela forma como falas e no modo como vives, pelo amor cristão, pela fé, pela pureza. Enquanto eu aí não chega a, continua a ler as escrituras para a igreja, a exortar e a ensinar. Não te desinteresses pelos dons que possuís e que te foram dados a partir do momento em que os responsáveis da igreja, em nome de Deus, puseram sobre ti as mãos. Tá vendo? O Timóteo também detinha poderes, detinha dons dados por esse tal desse Espírito Santo, porque sobre ele foram postas as mãos dos padres da igreja do primeiro século. Não era assim que eles obtinham os tais dons os tais dons da cura? Veja, não te interesses pelos dons não te desinteresses pelos dons que possuis, aliás, e que te foram dados a partir do momento, veja, ele recebeu dons especiais e foram dados a partir do momento em que os responsáveis da igreja, em nome de Deus, puseram sobre ti as mãos. Tá vendo? Ele recebeu dons espirituais, dons provindos do Espírito Santo, quando esses responsáveis pela igreja puseram sobre ele as mãos. Então, Timóteo não era um qualquer um. Tá entendendo, pessoal? Não deveria ser qualquer um, né? A ninguém imponhas as mãos precipitadamente, nem participes dos pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo, puro. Não bebas mais água. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. 1 Timóteo 5, 22 e 23. Essa passagem que mostra o conselho de Paulo dirigido a Timóteo para que ele melhorasse a sua condição doentia, sua condição doentia. Agora, por que vinho, pessoal? Porque o mentiroso do curandeiro chamado Paulo, em vez de curar Timóteo, manda ele tomar vinho. Porque o vinho e o azeite na antiguidade eram usados como remédios, pessoal. Acreditava-se que eles curavam certas enfermidades, propriedades terapêuticas atribuídas ao vinho ao longo dos séculos. Vejam. Um instante aqui, pessoal. Vou ver se eu formato o texto. O texto saiu da formatação. Pronto, vamos lá. Então, as propriedades terapêuticas atribuídas ao vinho ao longo dos séculos. Então, o vinho era antisséptico, tranquilizante sedativo, hipnótico, antináuseas. A náusea está ligada a problemas estomacais, né? Então é bem provável, se Timóteo tivesse algum problema do tipo náusea, o vinho poderia auxiliar nesse sentido. Estimulante de apetite, digestivo. Tendo Timóteo algum problema digestivo, o vinho também poderia ajudar nessa questão. Tônico reanimador, antianêmico, diurético, laxante. Se Timóteo tivesse problemas estomacais que fizesse assim com que seu estômago cortasse de forma não normal, o vinho, como laxante, poderia auxiliá-lo nessa questão. Antibacteriano, antitérmico e cicatrizante. Ou seja, o vinho poderia ser usado até mesmo em feridas, pessoal. Estão vendo? Na Mesopotâmia, há 2100 anos antes do mentiroso Cristo, e os crentes até tão bobos que são aí,
Fala dessa bobagem, né? Ah, se Jesus não existiu, então por que a história é dividida em antes e depois de Cristo? Que prova maravilhosa, né? Que Jesus realmente existiu, né? Por causa da divisão dos anos em antes e depois de Cristo. Espetacular, né? Como se lá entre os muçulmanos eles usassem essa expressão, né? Antes e depois de Cristo, por causa da existência de Cristo. E na Índia, assim por diante. Data aproximada no Japão, né? Na China. Data aproximada da elaboração da Farmacopeia Suméria, o mais antigo livro médico a abordar as propriedades terapêuticas do vinho. O texto recomendava misturar a bebida a outras substâncias para o preparo de medicamentos. Vamos ver a questão do vinho no Egito há 2000 anos antes de Cristo. Data aproximada da mais antiga, seria 100 anos depois, né, dos sumérios, né, os egípcios também usavam, vejam. Data aproximada da mais antiga prescrição médica de vinho, descrita em um papiro egípcio. Os gregos foram os primeiros a receitar vinho puro, o que acabou se tornando uma das substâncias mais utilizadas na medicina da Grécia Antiga. As propriedades nutricionais da bebida foram tão difundidas, inclusive pelas obras épicas Odisseia e Ilíada, de Homero, que os gregos integraram-na às suas refeições diárias, por acreditarem que o líquido os tornaria mais fortes e saudáveis. Um dos principais propagadores das propriedades medicinais do vinho foi Hipócrates, 450 a.C. até 70 a.C. Considerado o pai da medicina ocidental, ele receitava a bebida pura como um complemento nutricional contra a febre, diurético, laxante, antisséptico e cicatrizantes de feridas. Toda essa fonte vocês podem verificar na revista Galileu, edição 140, de março de 2003, pessoal. Daí o conselho do poderoso curandeiro, pessoal. Entenderam? Se levarmos essa lenda mentirosa e sem vergonha dos poderes de Paulo a sério, podemos imaginar que se Timóteo viesse a se livrar desses constantes incômodos estomacais, o tolo do Paulo, bem como o estúpido Timóteo, diriam que foi Yahvé ou Jesus que o curou, sendo, sendo o vinho que teria feito de fato isso. Lembra-se também do caso de Moisés. O relato bíblico dá a entender que o pobre profeta tinha algum problema na fala, mas seu Deus que faria 10 maravilhas no Egito, entre elas transformar pau em cobra, coisa que qualquer cachorro feiticeiro fazia naquela época, não curou Moisés desse mal. Simplesmente mandou Arão falar por ele. Note que as mentiras e superstição de se atribuir curas e mesmo doenças às divindades, as divindades, é, no passado se dá. Note que as mentiras e superstição de se atribuírem curas e doenças, e mesmo doenças às divindades no passado, se dá da mesma forma em nosso tempo. Um crente não pode ouvir alguém xingar ou menosprezar seu Deus, faz de conta que caso essa pessoa venha a sofrer um acidente, adquira uma doença ou mesmo morra,
logo virá em sua cabeça que tudo isso é obra de seu Deus. Está castigando aquela pessoa. Não há nada de cura. Tudo não passa de superstição ou mesmo de um efeito placebo produzido por nossos cérebros, pessoal. Esse efeito, pelo que tudo indica, é mais eficaz ou mais forte em determinadas pessoas que em outras. Algumas pessoas são mais propensas, né? Estão mais propensas. Essas lendas de que Deus usa pessoas para curar ou fazer milagres em nossos dias se mostram cada vez mais falsas. Veja, por exemplo, o tal curador João de Deus, que esse homem há pouco tempo era quase idolatrado. Ele dizia receber espíritos e se comunicar com mortos que tomavam conta de sua pessoa para fazer ou realizar curas espetaculares. As pessoas acreditavam que ele era de fato um homem de Deus. Será que as curas que todos que por ele passaram deixaram de ser reais? Será que era uma coisa da cabeça dela? Será que havia algum Deus que o usava de fato? É claro que não. Tudo não passava de coisas da mente das pessoas que eram seduzidas, é, que eram seduzidas e que, devido a seu estado emocional, produziram substâncias curadoras e fizeram com que elas se curassem. Mas como elas viam naquele homem um canal de Deus, acharam que suas supostas melhoras se deram por causa da imposição das mãos de um homem estuprador. Um homem que orava e rezava a Ave Maria, enquanto enfiava seu pênis na bunda das mulheres que esperavam ser curadas. Muitas mulheres foram violentamente estupradas dessa forma, pessoal. Tem um documentário da Globo, né? Falando desse João de Deus. Lá mostra algumas mulheres falando que ele orava a Ave Maria com a pintadura na bunda das mulheres e vaginas. Esse homem dizia purificá-las enquanto fazia sexo com elas. Você acha que se houvesse de verdade um Deus, ele permitiria que seu nome fosse usado por miseráveis como esse? E esse João de Deus é fichinha, perto de outros que nós sabemos que fazem coisas muito, muito piores e que está ainda protegido pelo silêncio das mulheres e de meninos, né? Esses estupradores não só estupram mulheres, estupram homens, rapazes, crianças. E todos esse tipo de gente estão aonde? Nas igrejas. Estão lá camuflados sob um manto, é, sob o manto enganador da religião. E os pastores que, por anos, se gabavam em seus púlpitos de curar diversas doenças e mesmo expulsar demônios de seus seguidores. Onde estão essas curas e todo o poder desse Deus dos impossíveis diante do maior teste de sua existência? O coronavírus pôs esse Deus sobre joelhos. Ele não consegue curar um só servo seu em suas igrejas. Pastores diversos já morreram, sobretudo aqueles que ousaram desafiar o poder mortal desse vírus. O Covid-19 provou que Deus algum existe. Se Deus existisse, o Papa não estava lá se cagando de medo dentro lá do Vaticano do coronavírus. Suas missas, suas orações, para tocar nos seus santinhos, primeiro tinha que fazer a higienização, tanto de suas mãos quanto dos seus próprios santinhos, suas estátuas. Nas igrejas protestantes, a mesma coisa. As máscaras, o uso das máscaras. Cadê o poder desse Deus? Cadê a existência desse Deus? Ele diz que qualquer um que dois, né, estivessem orando, falando dele, estaria ali naquele meio. Cadê?
O Covid-19 provou que orações não servem para nada. O Covid-19 não diz que deuses ou Deus não existe. O Covid-19 provou que demônios e todo o seu poder destrutivo contra os cristãos não passam de mentiras criadas para os aprisionar em lendas que só trazem lucros e riquezas aos pastores e pares de toda sorte. E os pastores que estão arrotando bobagens e enganando aqueles que os ouvem já estão vacinados. Os mais famosos pastores já estão vacinados. Aí agora fica fácil, né? É pedir que os bobos, os tolos, que os seguem, né? E que lhes fornece toda a riqueza que eles têm, voltem para suas igrejas e peça que as igrejas fiquem abertas. Assim é fácil, né? Onde está o homem dos feijões mágicos, pessoal? Seus feijões o impediram de tomar a vacina dos chineses, que estão salvando milhões de vidas agora? Os ignorantes, por verem que seu Deus é inexistente, agora dizem que o vírus prova que Deus existe, e não o contrário. Dizem que foi Deus que trouxe o coronavírus. Mas se o coronavírus é prova de Deus, pois a Bíblia diz que surgiria doenças em todas as partes, como eles dizem, né? Então me diga, cristão, por que não vemos as curas espetaculares que a Bíblia também nos diz que ocorreria em nome de Jesus? Onde estão, cristão, as curas que seu Jesus disse que vocês poderiam fazer em nome de seu mestre? Vocês poderiam fazer curas ainda maiores que as que ele fez. As obras que Jesus disse que vocês fariam seriam maiores que as dele. E ainda que vocês finjam e mintam em dizer que as obras que vocês deveriam estar fazendo nesse momento não eram as mesmas que ele fez, então me diga, cristão, com base em que passagens bíblicas seus pastores afirmam curar diversas doenças e expulsar demônios? Já que essa passagem que nós usamos, que vocês deveriam estar fazendo, e mais vocês vêm com a história dizer que não, essas obras não são as obras de cura, tal, coisa desse tipo, não. Isso aí seria diz respeito ao ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus foi menor, só foi ali na Palestina, aliás, ali em Jerusalém, e a dos cristãos seria por todo o mundo, então seria uma obra maior que a de Jesus. Isso é mentira, cristão. Seja honesto com sua própria fé, cristão. As obras que Jesus se referiu ali eram as obras que ele fez. As obras de Jesus não se não ficou limitada a pregar a outras pessoas. As obras de Jesus não se limitava ao seu ministério de pregação. O ministério de pregação de Jesus envolvia pregar os seus ensinos, como também as curas. O ministério de Jesus foi marcado pelas curas, não foi simplesmente pelos seus discursos e sua oratória. Não. As obras a que Jesus se referiu ali em João e que vocês deveriam estar fazendo eram as mesmas que ele fez no passado. E quais foram as obras que Jesus fez? Curar aleijado, cego, mudo, surdo, endemoniados, ressuscitar mortos. Estão entendendo, cristão? Essas obras que Jesus disse que vocês fariam e que vocês dizem que se aplica a vocês, né? Eram essas obras. E se não são, cristão, já que vocês desmentem, então me diga, cristãos, com base em que passagens então seus pastores chegam nas igrejas e dizem que cura todo tipo de doença, que pode trazer emprego, pode trazer carros, pode trazer emprego, carros e casas para os seus servos. Aliás, para os cristãos. Me diga,
Com base em que versículos da Bíblia vocês, no caso seus pastores, apregoam o poder da fé nas curas? Se as curas que vocês fariam não são aquelas que Jesus disse que vocês fariam. Então me diga em que passagem vocês se baseiam para dizer, desculpem, que seus pastores fazem essas curas. Diga-me, cristão, se vocês não podem fazer nada, então a Bíblia é de fato uma mentira. Veja, cristão, seu Jesus disse que no final dos tempos, e esse tempo é agora, já que o coronavírus é um dos sinais desses tempos ruins previstos por seu Jesus, então, cristão, onde estão aqueles que se levantariam fazendo obras poderosas e curando em nome de Jesus? Porque Jesus também disse que iam surgir vários falsos profetas, que iam dizer que ali está o Cristo, aqui está o Cristo, e que ia desencaminhar muitos, né, que iriam fazer obras poderosas, mas que no final dos tempos ele ia dizer: afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei, obreiro ou trabalhadores, né, do que é contra a lei. Onde estão esses? Porque nós não estamos vendo as curas nem por parte dos que se dizem ser verdadeiros cristãos, que são vocês, e nem as curas que Jesus disse que ia surgir sendo feitas pelos falsos cristãos ou mesmo o anticristo. Cadê, cristão? Esse também seria um dos sinais da presença de seu Jesus. Ainda não vemos anticristos ou falsos cristãos que Jesus disse que surgiriam, dizendo: ali está o Cristo, aqui está o Cristo. Cristão verdadeiro ou falso não estão fazendo nenhuma obra poderosa, conforme as palavras de Jesus, cristão. A ignorância sempre deu vida aos deuses. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem. Não deixem de dar o seu like ou mesmo o seu dislike.